Santa Marta de Penaguião faz a união entre a Serra e o Vale do Douro. O Marão protege uma paisagem maravilhosa de vinhas em socalcos. A agricultura e a produção do vinho são ainda hoje os motores da economia deste concelho. Em Santa Marta localiza-se a maior adega do Vale do Douro e daqui saem alguns dos melhores vinhos da região. Além do vinho, há histórias, tradições e património cultural e natural para conhecer. E isto tudo numa viagem que nos leva desde o Vale Encantado do Douro até às ríspidas Fragas do Marão. Tanto quanto é possível recuar no tempo conhecido, a existência de vestígios do que teriam sido castros e outros achados em vários locais provam que antes da estadia dos romanos na Península Ibérica, o território do atual concelho de Santa Marta de Penaguião era já um espaço ocupado de forma permanente. A 15 de dezembro de 1519, D. Manuel I concedeu o foral da terra e concelho de Penagoião e dos concelhos de Fontes e Godim seus anexos. Pelo alvará de 22 de novembro de 1775, D. José I eleva Santa Marta à categoria de vila. Desde 1898 que o concelho integra as atuais freguesias. Marta aparece nos Evangelhos como sendo a irmã de Lázaro e Maria. Nome que em aramaico significa mestra ou senhora, é referida como mulher de trabalho e de muita lida. Por isso, na sua representação iconográfica, aparece como diligente dona de casa, sendo representada com uma vassoura, uma concha e um molho de chaves. Atributos, talvez mais a ideia e influência de Frei João de Mansilla, que levaram a que fosse, em 1756, declarada também a padroeira da região demarcada do Douro e da Companhia Geral de Agricultura das Vinhas do Alto Douro. O culto de Santa Marta desenvolveu-se sobretudo no norte de Portugal ao longo da Idade Média. Não é claro porque designou o lugar que hoje é sede do concelho. Julga-se que uma capela anterior à existente ou uma fonte de Santa Marta o terá proporcionado. E é talvez esta ambiguidade que alimenta a lenda de Santa Marta. No caso de Santa Marta de Penaguião, a mais conhecida e celebrada assumiu mesmo o lugar de destaque no vitral que Lino António pintou em 1945 para figurar na escadaria nobre da sede da Casa do Douro em Peso da Régua, situando-se a sua representação iconográfica no lado esquerdo do painel central. Reza a lenda que um cavaleiro francês mandou queimar a capela de Santa Marta. Na sequência desse sacrilégio, a santa apareceu-lhe, ditando como castigo que plantasse e cuidasse de uma vinha. Recusando-se a aceitar a aparição, a seus pés aparece um corvo, ave profética, sagrada e de mau agouro, relacionada com a morte. O cavaleiro cumpriu a sua penitência e, em alegria por, pela primeira vez, ter produzido algo na vida, decide oferecer a Santa Marta as uvas da sua vinha, aparecendo-lhe pombas brancas e um cordeiro como símbolo da sua reconciliação. O lugar fica conhecido como Santa Marta de Pena de Guião, originando a atual designação de Penaguião. Um dos principais ícones de Santa Marta são as suas caves, que produzem alguns dos melhores vinhos da região e que chegam a todo o mundo. 2 séculos depois da demarcação do Marquês de Pombal, impulsionado pelo Frei João de Mansilla, natural de Santa Marta, um grupo de viticultores, inconformados com a realidade da viticultura regional e porque acreditavam que o cooperativismo seria a melhor forma de promover o vinho, fundam a Adega Cooperativa de Santa Marta em 1959. O movimento originou ainda as adegas de Medrões e Comieira. Em 1987, as 3 fundem-se naquela que é hoje conhecida como a Caves Santa Marta.
Esta foi a primeira cooperativa na região a declarar um vintage em 1998. Para chegar a Santa Marta, nada melhor que viajar pela Nacional 2. Por impulso deste município, foi criada em 2016 a Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2. Desde então, esta associação tem-se dedicado a explorar e valorizar o património turístico da maior estrada nacional e que liga Chaves a Faro ao longo de 738,5 km, 35 municípios, 11 rios e 9 serras. Repleta de misticismo, de património material e imaterial e de características singulares, a Rota da Estrada Nacional 2 é a maneira mais pura de conhecer Portugal, a sua diversidade, cultura, paisagem, demografia, gastronomia e património reconhecidos mundialmente. Na nossa viagem do Douro ao Marão, no concelho de Santa Marta de Penaguião, paramos agora em Fontes. A subida é íngreme e o nosso chasse já não aguenta mais. Então, não podemos participar no Chasses Urban Cup, a corrida mais louca do mundo que se realiza há 12 anos. Um desafio de resistência que durante 3 horas põe à prova os chassos e os pró-chassos que queiram conhecer a região de uma forma diferente e que partem de Fontes. Também em Fontes fica o Santuário da Nossa Senhora do Viso, onde nos encontramos. E é a partir daqui que todos os anos uma caminhada noturna nos leva ao ponto mais alto da Serra do Marão. Nós vamos de chasse. A Capela de Nossa Senhora do Viso merece lugar de destaque pela sua antiguidade, riqueza do seu espólio e dimensão do culto que ultrapassa os limites geográficos da freguesia. O altar-mor é em talha dourada, artisticamente trabalhado, destacando-se no topo do trono a imagem da Senhora. Trata-se da graciosa representação da Virgem com o Menino, carinhosamente amparado pela Mãe. Um portão gradeado divide a capela-mor da nave. Trata-se da réplica de prata roubada no saque das tropas de Napoleão e que parece ter ido parar ao Museu Londrino com a indicação da proveniência Viso, Portugal. Na sacristia encontra-se mostruário de ofertas de vestidos de noivas que casavam quer na igreja, quer no santuário, e os ofereciam à Senhora do Viso. Esta capela, que agrega os estilos quinhentista, maneirista e rococó, data do século XVI. O lugar do Viso, em Fontes, povoação que pertenceu à Ordem de Malta e cujo santuário, segundo se sabe, foi a matriz da primeira paróquia desta freguesia, é um local de onde se desfrutam as mais belas paisagens da Serra do Marão. Daqui é possível admirar toda a grandiosidade das zonas agrestes da montanha e a sumptuosa e sempre admirável Fraga da Ermida, na qual ainda se podem vislumbrar vestígios da Águia Real do Marão. Com um agradável parque de merendas e de bons acessos, rodeados de paisagens belíssimas e diversificadas, aqui chegam variadíssimos grupos de forasteiros que se impressionam com as belezas da natureza.
Marco da importância económica que os férteis solos da região e a criação da região do Mercado do Douro possibilitaram a Santa Marta de Penaguião, encontram-se por todo o concelho diversos solares e casas senhoriais, mormente dos séculos XVII e XVIII, como o Solar dos Pinheiros ou a Quinta de Bertelo. O turismo de natureza é também uma opção para conhecer o património deste concelho. 6 trilhos permitem praticamente chegar a todos os pontos. Os trilhos do Corgo, do Céu e da Terra, do Aguilhão, das Belas Vistas, da Senhora da Serra e das Portas Vila vão desde as margens do Corgo, em Alvações do Corgo, até ao cume do Marão, permitindo o contacto com a natureza e com outros tempos. As construções típicas da região em xisto, a paisagem, ora de montanha, ora vinheteira, os vinhedos, os medronheiros, os pinheiros bravos, as quedas de água e um desconhecido mas relevante património arquitetónico são constantes qualquer que seja a opção. Antes da subida ao Marão, não podíamos deixar de passar por Fornelos, um dos pontos do trilho das Belas Vistas. A praia fluvial é o local ideal para um piquenique, mas também para um mergulho. Mas esta aldeia, hoje com pouco mais de 200 habitantes, encerra uma história que remonta a 1257. As capelas de São Pedro e São João, a igreja paroquial, as casas dos 11 moradores e pelo menos 5 marcos pombalinos chegam aos nossos dias como os vestígios de um passado muito rico. A praia fluvial de Fornelos é um local idílico e aprazível, junto às águas límpidas do rio Aguilhão. Inaugurada em 1998, é um belíssimo espaço de lazer, de agradável frescura, com um açude no rio que serve de piscina natural. Na zona envolvente, uma parte relevada para banhos de sol com estruturas de apoio. Um polo que serve com maior vantagem os locais, mas também os turistas que procuram uma opção fora do rebuliço das praias do litoral. As viagens pelo tempo fazem-se percorrendo espaços e territórios com identidade. Cada região possui características muito próprias que lhe dão essa identidade. É esse conjunto de elementos, naturais ou humanizados, que fazem as pessoas orgulharem-se da sua terra. Foi há cerca de 50 anos que, no lugar da ponte, entre as freguesias de Louredo e Fornelos, que terão surgido os primeiros vestígios do que na altura se chamou uma fábrica com chaminé. Em 1980, trabalhos arqueológicos permitiram colocar a descoberto o que restava de um forno da época romana com cerca de 2000 anos. O forno cerâmico era composto por uma área de aquecimento enterrada no solo natural e uma câmara de cozedura, sendo rematada por uma abóbada com chaminé para evacuação dos gases e fumos. Um vestígio de outros tempos, disponível para que a imaginação se perca no rebuliço que em torno deste forno se geraria há séculos atrás. O concelho de Santa Marta de Penaguião oferece um vasto conjunto de miradouros que permitem contemplar uma paisagem que se transforma a cada momento. São pelo menos 7 e em breve 8 os miradouros que oferecem a quem visita deslumbrantes momentos. A nossa viagem de hoje termina no Miradouro da Senhora da Serra,
no pico mais elevado da Serra do Marão, a 1416 metros de altitude. Situa-se quase em cima da linha divisória que separa Fontes da freguesia de Teixeira, do concelho de Baião. Pico de onde se avistam terras de Além-Douro e também de Vila Real e de Vila Pouca de Aguiar. Imagine-se, em dias muito claros, sem neblinas no horizonte, o próprio Oceano Atlântico. O céu fica mais perto aqui. Estamos no ponto mais alto do Douro. A vista daqui é arrebatadora. Começamos junto ao rio e agora estamos perto do céu. É a 7ª maior elevação de Portugal continental. Estamos na cota 1416. É aqui que acaba o Douro litoral e começa Trás-os-Montes. Todos os anos, dezenas de caminhantes sobem a encosta do Marão, no segundo domingo de julho, por ocasião da Romaria da Senhora da Serra, só para contemplar o nascer do sol a partir destas encostas. São momentos únicos que esta região proporciona. E que estão ao teu alcance. Vem deslumbrar-te com este território apaixonante.